tudo bem com vocês? Então, agora a gente vai iniciar o nosso curso de Geografia para alunos de EJA nível 4, tá bem? Então, a gente vai ver aqui no nosso curso diversos temas esses, tanto a nível global como a nível local, tá certo? A gente vai debater aqui um pouco diversos conhecimentos geográficos, tá bem? Então, assim, a geografia, como você já deve ter ouvido falar nos nossos cursos, ou não, né? Quem vem acompanhando aí o curso desde o nível 2, né, já ouviu falar bastante da questão do estudo da geografia, né? O que é que a geografia estuda? Então, a geografia, ela estuda a questão do espaço geográfico, esse que que se dá por meio da relação entre a sociedade e a natureza, tá bem? Então, a geografia ela vai estar aí analisando as transformações, as relações existentes no mundo, ok? Então, a gente vai ter a natureza e vai ter a sociedade, né, o homem, o ser humano e as relações aí no dia a dia. Então, essas análises vão, como a gente analisa a natureza e o homem, né, o ser humano, e suas relações, então isso implica em diversos aspectos aí de análise e de estudo, tá? Então a gente vai ter aí diversos temas a serem pensados, discutidos e aprendidos aí. E aí eu vou trazer aqui para vocês agora a questão um pouco sobre as riquezas e as pobrezas que existem, tá? Questão ambiental e todos esses debates básicos que a gente ouve, que a gente vivencia no dia a dia e que é importante a gente pensar e refletir sobre eles. E aí a gente tem a transformação na natureza, tá? Então, essa transformação na natureza, ela se dá por diversas formas, e aí uma delas é por meio da transformação natural, né? Ou seja, dos efeitos da própria natureza, tá? Efeitos naturais, exemplo da chuva, tá? É um exemplo. A gente pode falar dos ventos. Então, são transformações que vão ocorrendo por meio da própria ação da natureza, tá? Então, a própria natureza ela vai se transformando no dia a dia, de acordo com seus aspectos e aí que vão ocorrendo no espaço. E também temos a transformação na natureza por meio das ações humanas, tá? Então aí a gente vai ter a sociedade agindo e essas ações vão aí influenciando, transformando a natureza, tá? Então a gente vai ter esses aspectos. A gente sabe que o homem, ele age muito, né, na natureza, tá bem? A gente sabe que a gente vive do que a gente retira, né, nossa sobrevivência da natureza. Então a gente vê diversas ações aí, tanto de produtos, né, que são retirados da natureza para nossa utilização, assim como também das ações de retirada da natureza para a construção, por exemplo. Então a gente vai ter diversas ações que os homens, né, nós seres humanos, fazemos, tá, no dia a dia, que vão transformando a natureza. A natureza ela vai sendo transformada aí. E também temos uma invenção. A natureza ela também pode transformar o ambiente construído pelo homem. E aí a gente tem como exemplo os terremotos, um fenômeno que ocorre por meio da natureza e é um fenômeno que vem modificar aquilo que o homem já transformou na natureza. Então a gente vai ter aí uma espécie de ciclo, né? A gente vai ter a natureza, o homem mudando, transformando a natureza, e a natureza transformando o que o homem transformou. É uma coisa bastante interessante, mas acaba sendo um ciclo aí de transformações,
tá? E aí essas transformações elas vão ocorrendo aí ao longo do tempo. Então, a gente vai ter aí momentos, paisagens antigas, anteriores, tá? Iniciais, vamos colocar assim, vamos ter paisagens de uma forma e ao longo do tempo a gente vai vendo transformações nessas paisagens, tá? E essas transformações estão dentro desse contexto, da transformação da natureza por meio da própria natureza e das ações que o homem realiza no seu dia a dia. Que todas essas vão influenciar e vão transformar todo o território aí, o espaço que a gente vive, o espaço geográfico, tá bem? E aí a gente pode partir para cada realidade, né? A gente sabe que essas transformações elas são diferentes em cada lugar, tá? Então a gente vai ter aí diversas formas de diversos locais que são transformados e vão se caracterizando em paisagens diferenciadas. Então a gente vai ter diversas paisagens, diversas transformações aí no decorrer de todo o território, e aí tanto o território nacional, né, local, assim como o território a nível mundial, tá? A gente vai ter toda uma transformação que vai sendo realizada no dia a dia. E aí, quando a gente fala de transformação, a gente também pode citar algumas questões de âmbito de necessidades, tá? A gente vai ter transformações que são realizadas pelo homem, nesse caso, que vem a fazer com que ele se favoreça, tá? Então eu consigo realizar algo, transformar a natureza em meu benefício, tá? Por exemplo, eu tenho uma área, um terreno, com plantações, e eu vou lá e transformo essa área em uma área habitacional, construo casas e vou comercializá-las. Então é uma forma de transformação para benefício próprio, né? Eu vou estar me beneficiando dessa transformação que ocorreu porque eu fiz com que ocorresse, né? Eu fiz uma ação aí de transformação. Assim também como existe as transformações por questões de sobrevivência, né? Então a gente vai ter aí pessoas que por questões de melhoria, de sobrevivência, né? Muitas pessoas que moram, por exemplo, nas ruas, elas querem coisas básicas, como uma casa para morar, né? Estudar, trabalhar, coisas básicas que são necessárias para todos nós. Então, a transformação que ela vai fazer, por exemplo, é ocupar um terreno, né? Muitas vezes, em sua maioria, inapropriado para a construção, mas que devido à questão da necessidade, né? Da busca da necessidade que as pessoas têm, ela vai acabar fazendo uso desse local, desse território para habitar. Por exemplo, a gente vai ter os morros, né? É um exemplo. Construir um morro não é adequado, né? Requer todo um processo aí, análise de estudo, e além dos impactos que causa na natureza e na sociedade também, tá? A gente sabe que a sociedade também ela é afetada. Quando a gente afeta a natureza, a gente também acaba sendo afetado muitas vezes pela natureza, devido a gente ter alterado o seu processo, tá? O processo natural existente aí da natureza. Então, por questão de necessidade de sobrevivência, as pessoas vão e constroem nesses morros, tá? Vão ter aí várias casinhas e tal. Então isso vai alterar, né? Vai transformar aí a paisagem, vai transformar aí a natureza, vai alterar o fluxo natural da natureza, porém também vai alterar a vida das pessoas que necessitam de uma moradia. Então as pessoas, por questão de sobrevivência, vão ocupar esses locais, vão residir, né? Vão construir, vão residir, tá? Então a gente vai ter aí também diversas ações
por questões de sobrevivência, questão mesmo de necessidades básicas que fazem com que as pessoas tomem essas atitudes, questão de necessidade, tá bem? E são atitudes que transformam também a natureza, transformam a paisagem aí existente, tá? E aí a pobreza, ela é um fator preocupante, tá? É um fator existente no mundo inteiro, tá bem? Então, essa conversa que não existe pessoas passando necessidades nos países desenvolvidos é mentira. Existe sim pessoas também que passam necessidades, que vivem nesses países ditos desenvolvidos. Então a gente vai ter essa realidade em todo o mundo. Claro que em alguns países a gente vai ter uma realidade mais gritante, né, mais forte, aí a questão da pobreza, além de outros países que a gente vai ter também esse fator, mas a gente vê com menor consequência, assim, menor quantidade, né, de pessoas nessa situação. Mas é uma realidade existente aí mundialmente e que é preciso aí pensar em ações de transformação que favoreçam aí essas pessoas, para que a gente consiga combater a pobreza. Para combater a pobreza, a gente precisa de políticas públicas que realmente sejam favoráveis, que realmente transformem a vida das pessoas, dessas pessoas aí que tanto necessitam, tá? Então, é uma realidade, a gente vê aí no nosso dia a dia também, pessoas que realmente passam necessidade e que é necessário que ocorram ações que façam com que essas pessoas saiam dessa situação, tá bem? Então, isso aí cabe às pessoas que são responsáveis em gerir, tá? E a gestão aí dos locais, né, das cidades, dos países, combater aí essa situação por meio de ofertas de melhoria de vida, de emprego, de educação, de saúde, todas essas questões que são básicas e que todos nós necessitamos da nossa vida para que a gente consiga viver de forma, né, da melhor forma possível. E aí, nesse contexto todo, a gente vai ter as riquezas, as pobrezas e a questão do ambiente, né, a questão da natureza aí presente. Então, a natureza, ela é transformada, tá? Como eu já falei, transformada através das suas ações e também da ação da sociedade aí, dos seres humanos, e ela está num contexto aí de transformação no seu cotidiano. Então a gente vai ter aí uma transformação bastante acelerada em alguns lugares, outras menos acelerada, vai depender muito do contexto que o território vai estar inserido. O seu local, né, a cidade, o estado, o país, vai depender do contexto que esse território vai estar inserido, tá? Mas transformação a gente tem em todos os lugares, umas mais, outras menos, mas que é uma realidade e que essas transformações têm que estar aí a ser pensadas de uma forma de que a natureza ela não sofra muito aí com os impactos de transformações que são feitas, assim como também a população, porque muitas vezes a população sofre por impactos aí de transformação do território. Como exemplo, a gente pode ter uma comunidade, vamos aqui dar um exemplo de impactos sociais que a gente vai ter devido a ações dos homens, tá? Ações, né, dos seres humanos. Vamos dar exemplo aqui de uma comunidade que vive há muitos anos naquele território e que querem construir uma pista, tá? Uma via ali para passar, né, os transportes, e ela vai cortar justamente onde está essa comunidade. Então o que acontece? Existe aí um impasse, né, entre as pessoas que vivem naquele local e a retirada dessas pessoas. E isso gera problemas sociais, né? As pessoas acabam sendo desapropriadas, né, para dar vez do crescimento, né, desenvolvimento, que usam esses termos
para justificar essas ações, essas que trazem impactos sociais, tá? Porque a pessoa que está no seu lugar, tem sua casinha, tem toda a sua vida ali, tem que sair daquela sua realidade para uma outra desconhecida, e isso afeta muito as pessoas, tá? Isso é uma realidade e afeta muito aí a questão psicológica, principalmente, né? Dali, porque a pessoa construiu toda uma história naquele local e ela vai ter que deixar ali aquele seu lugar para dar vez. Aí é uma pista, né? Que foi o nosso caso aqui de exemplo. Aí é uma via para os carros. Então isso é uma realidade e que traz impactos aí sociais, tá? Então essa é um exemplo de transformação que a gente tem aí, e além de diversas outras que a gente pode ter e ver, presenciar no dia a dia. Com certeza você já deve ter ouvido falar, deve ter visto, já até mesmo vivenciado alguma ação aí de transformação. Essa que pode trazer benefícios, tanto para as pessoas que vivem lá, assim como para você, ou não, né? Ou pode ter trazido coisas não agradáveis. Então a gente tem aí diversos pontos e diversos exemplos e possibilidades aí de existência de transformação e que a gente presencia no dia a dia, né? Então todo dia a gente vê uma transformação aí em todo lugar, né? Em lugares que a gente convive no dia a dia e que traz aí toda uma modificação do território, né? Uma modificação espacial aí no mundo. E aí, além da questão da pobreza, né? A questão aí desses impactos, a gente também vai ter as riquezas, né? As riquezas, e aí eu vou falar no sentido do que a gente tem no nosso contexto de vida, né? Riquezas materiais, riquezas culturais. Então tudo isso faz parte aí do espaço geográfico, faz parte do território. Então essas riquezas, elas estão presentes no território, tá? No espaço geográfico, no nosso dia a dia, que são bastante importantes, tá? Pra gente. Em termos de riquezas, riquezas culturais, por exemplo, a gente vai ter aí as danças, músicas, todo esse contexto aí presente na população e que é uma riqueza bastante importante, tá? Que precisa aí ser valorizada, a questão da tradição, a questão da riqueza histórica, tá? É algo também bastante importante no contexto aí das transformações na sociedade. A gente vai ter a história aí das pessoas, né, de como elas viviam, de como elas vivem, todo o seu contexto aí, que é uma fonte bastante rica de conhecimento e que nós necessitamos conhecer para que a gente compreenda cada vez mais as pessoas, né, a sociedade em que nós estamos inseridas. Então, existem as nossas riquezas culturais, riquezas de tradição, de vivências, de história, e tudo isso precisa ser olhado com bons olhos para que a gente consiga entender como é que a sociedade ela se transforma, como é que a natureza vem sendo transformada a partir de todo esse contexto de vivências existentes aí no nosso dia a dia, tá bem? Então, outra coisa que a gente vai ter também é a questão da modificação e transformação dos espaços por meio do capital, tá? Do capitalismo. É algo, né, partindo para a questão econômica, tá? Também a gente vai ter uma transformação, uma modificação, e ela vai gerar riquezas e pobrezas, tá? E aí essas que vão afetar também a questão da natureza, a questão do meio ambiente, tá bem? E aí a gente vai ver mais detalhes quando a gente for falar da questão da globalização, do capitalismo mais profundamente. Mas aí é para destacar aqui que o capitalismo ele tem sido determinante,
tá? Em muitos lugares, um determinante no sentido de configuração, de transformação da sociedade, tá bem? Ela tem aí influenciado bastante o modo de vida das pessoas, tá? Então isso tem sido aí algo bastante presente e que também a gente precisa conhecer para saber lidar com essas questões, com essas situações, tá? A gente muitas vezes não entende porque está acontecendo algo, porque a gente não conhece, a gente não tem informação, mas a partir do momento que a gente consegue obter informação, consegue conhecer, a gente consegue pensar melhor sobre o assunto e até mesmo contribuir para que as coisas venham a melhorar, que é o que é importante, né? Pra gente, é que as coisas funcionem da melhor forma possível. E esse funcionamento positivo depende muito do nosso conhecimento, das nossas ações no nosso dia a dia. Então a gente precisa conhecer, precisa pensar, precisa refletir e precisa também agir para que a gente tenha aí coisas boas sempre na nossa vida. Então, e aí em todo esse contexto, né, a gente vai ter a questão do capitalismo e a construção do espaço. Essa no sentido aí de como é que o espaço ele foi se transformando por meio do capitalismo, tá? Então, inicialmente a gente tinha aí as pessoas, elas viviam da troca, tá? Então, eu tinha um produto e trocava, eu tinha arroz e queria feijão, então eu trocava um pouco de arroz por um pouco de feijão. Então, era uma sociedade que vivia por meio da troca, tá? Assim, apesar que a gente também tinha aí a questão da hierarquia de poder, que a gente até hoje temos, mas em um outro contexto. Então, a gente tinha aí todo um processo de poder, de quem mandava e de quem obedecia. E aí, essa questão do capitalismo teve aí todo um processo. E nesse contexto, a gente vai ter a passagem do feudalismo para o capitalismo, tá? Então, a gente tinha aí uma sociedade que tinha um modo de vida diferente da que a gente tem hoje. E aí, a gente vai ter o período medieval, que é esse que justamente que tem mais evidência na questão da troca, tá? E esse período aí, onde as pessoas viviam dessa forma, foi modificando e foi se transformando em um período aí mais moderno, tá? Mais contemporâneo, tá bem? Então, a gente tinha todo um contexto de uma sociedade onde a gente tinha os burgueses e eles foram tomando aí mais independência e tudo isso foi se transformando e foi aí transformando a questão econômica a nível aí mundial. Então, assim, a questão econômica sempre foi no sentido de quem tem mais poder, né? Tem toda essa hierarquia aí das pessoas que têm mais alguma coisa, manda mais, tá? E aí a gente vai ter toda essa transformação aí histórica, chegando na questão da Revolução Industrial. Essa, né, que ocorreu na metade da década de 18, no século XVIII, melhor dizendo, tá? Século XVIII e século XIX. E aí, com a Revolução Industrial, que foi o surgimento aí das indústrias, das máquinas, né, onde até então a gente tinha as atividades aí voltadas para o campo. Então a gente tinha aí atividades da mão de obra mesmo, da questão do uso da força, né, humana para o cultivo aí. E com a Revolução Industrial a gente vai ter aí a isenção das máquinas nesse contexto. E continua na questão das classes, a questão da divisão do trabalho, surge mais fortemente a partir da Revolução Industrial, porque as máquinas foram inseridas e eles precisavam de pessoas para manusear essas máquinas. Então a gente teve aí uma modificação do trabalho, porém ainda continuou, né,
ainda uma mão de obra muitas vezes escravizada e essa relação de poder aí entre as pessoas. E aí a gente tem a divisão de classes, né, de classes sociais, onde quem tinha mais terras tinha mais poder, né, os que tinham mais dinheiro, os que não tinham iam trabalhar para os que tinham. Então é aí nesse contexto que a gente vai ter a questão da divisão das classes sociais e a divisão social do trabalho. Então, com a Revolução Industrial, a gente vai ter o maquinário e a gente vai precisar de pessoas, aí, mão de obra barata, claro, que é para que essas pessoas, donos desses, vamos dizer, dos latifundiários, como exemplo, ter mais lucro. Então, sempre visando aí a questão do lucro, tá? E aí tem toda a questão dos meios de produção. Então, as pessoas ficavam ali trabalhando nas máquinas e tinha todo um trabalho repetitivo aí nos meios de produção. Então, a gente tinha aí uma repetição, a quantidade de pessoas foi reduzida no campo para dar vez a pessoas trabalhando nas grandes indústrias. Então, surgiram diversas indústrias, tá, com diversas produções e pessoas aí manuseando essas máquinas. E um produto que era produzido em uma quantidade menor passa por meio das máquinas, o aumento dessa quantidade aí. Se a gente tinha produção de 10, com a máquina a gente tem 40, tal, 60, então a gente vai ter um aumento da produção, tá? Devido ao equipamento aí utilizado nessa forma aí, nessa produção que foi bastante aumentada por meio da questão do maquinário. E a questão da força de trabalho, tá? Então, assim, eram muitas fábricas, diversas pessoas, né? Porque precisavam de pessoas para manusear, para tomar de conta dessas máquinas, trabalhar com elas. Então, a gente tinha diversas pessoas também trabalhando nessas máquinas, além da questão da carga horária, que era bastante excessiva. Então, pessoas trabalhavam muitas horas, era mesmo uma questão assim, escrava bastante forte aí, porque quanto mais trabalho, mais produção, mais lucro tinha para os donos dessas indústrias. Então, eles não estavam preocupados se a pessoa está trabalhando a mais, se a pessoa estava doente, não. Eles queriam saber que eles precisavam produzir em muita quantidade, e quanto mais eles produzem, mais lucro eles aí vinham a ter. Além da questão inicial do surgimento, e aí nem todos os países essa tecnologia, né, que a gente tem partindo da Revolução Industrial, nem todos os países tinham essa tecnologia. Então, os países que tinham, né, a Inglaterra, por exemplo, ela com esse surgimento, né, com esse avanço aí, produzia cada vez mais para enviar, né, para exportar para outros países, para outros continentes. Então, cada vez mais produzindo, cada vez mais vendendo, cada vez mais lucrando, porque o sistema do capitalismo, né, o sistema capitalista, ela é direcionada para o lucro, visando o lucro do dono. Então, é isso que a gente tinha aí, a exploração da força de trabalho dessas pessoas que trabalhavam de forma escrava mesmo, aí tudo para os donos ganharem aí cada vez mais.